Em 1993, em Goiás, um canto isolado do interior, vivi sozinho na Chácara do Sol. A cidade mais próxima era distante e o isolamento era a única companhia constante. Todos os dias, o sol queimava a terra fértil e eu me dedicava ao trabalho árduo de cultivar a roça e cuidar dos poucos animais que ainda restavam. O som dos animais e o silêncio da vegetação compunham a sinfonia do campo, onde nada parecia mais importante que o movimento das minhas mãos sobre a terra. A casa era simples, pequena, de madeira envelhecida, com janelas que mal permitiam a entrada da luz. Quando o dia começava a se despedir, a escuridão tomava conta de tudo ao redor, transformando a chácara em um lugar distante de qualquer vida humana. Durante a noite, eu me retirava para o interior da casa, onde o cheiro da madeira e da poeira misturava-se com o silêncio profundo que só um lugar como aquele poderia oferecer. O ambiente, embora tranquilo, trazia consigo uma sensação de algo não dito, algo que pairava na espessura da noite. As árvores, com seus galhos retorcidos, pareciam murmurar segredos esquecidos. Por vezes, eu me pegava parando no meio da roça, sentindo uma presença, como se algo ou alguém me observasse. Eu não via nada, mas sentia o peso do olhar sobre minha pele. Aquele lugar, com sua calma inquietante, parecia esconder algo que, embora invisível, eu sabia que estava lá, esperando o momento certo para se revelar. Era uma noite como qualquer outra, silenciosa e fria. Já me encontrava em minha cama, o corpo cansado após mais um longo dia de trabalho na roça. O céu estava limpo e a lua, cheia, iluminava fraca e distante a paisagem ao redor da chácara. Mas no meio da quietude, algo se fez ouvir. Um som, primeiro suave, mas logo se tornando mais forte e constante, vindo da porta da frente. Um batido seco, como se alguém estivesse batendo com força. Meu corpo se tensou imediatamente e uma sensação estranha me percorreu a espinha. Levantei-me rapidamente, tentando não fazer barulho, e caminhei até a janela. Minha mente tentava racionalizar, pensar em uma explicação, mas o som persistia, incessante. Com as mãos tremendo, abri a janela, a madeira rangendo ao ser forçada. O que vi me paralisou por um instante. Uma mulher estava ali, de pé, no limiar da luz da lua. Seus cabelos estavam desgrenhados, caindo sobre o rosto de forma desordenada. Sua pele, pálida como a morte, refletia a fraca luz lunar, tornando-a ainda mais insustentavelmente fantasmagórica. Mas foi o olhar que me fez sentir um frio nas entranhas. Seus olhos vermelhos e penetrantes fixaram-se diretamente nos meus, como se visse através de mim. Ela falou, sua voz um sussurro gélido, cortante como a lâmina de uma faca. Venho buscar sua alma. Não tive tempo de reagir. Antes que pudesse mover um músculo, a figura desapareceu no ar, como se nunca tivesse estado ali. Um cheiro nauseante, de flores podres, se espalhou pelo ambiente, tornando o ar denso e impossível de respirar. Fechei a janela com força, mas o clima ao redor já estava diferente. Algo sobrenatural, algo estranho, estava agora entre mim e a noite. Os dias que se seguiram foram de uma quietude inquietante. A princípio, tentei ignorar o que havia acontecido na noite anterior, como se fosse uma ilusão da mente. Mas logo percebi que não era. Algo estava errado. Algo me vigiava. Eu podia sentir. Não era um pressentimento vago. Era uma presença,
nítida e opressiva, que me seguia a cada passo. Na roça, enquanto trabalhava, uma sensação de que alguém estava ao meu lado nunca me deixava. Cada vez que olhava para o canto do campo ou para as trilhas que cortavam a chácara, esperava encontrar alguém, mas nunca havia ninguém. Ainda assim, a sensação persistia, como se alguém invisível estivesse caminhando ao meu lado. As marcas no chão começaram a aparecer. Primeiramente eram pequenas, quase imperceptíveis, mas logo se tornaram mais visíveis. Trilhas rasas, como se algo pesado tivesse passado por ali, arrastando-se lentamente pela terra. Fui até as marcas uma manhã, mas ao chegar mais perto, elas desapareciam, como se o próprio chão engolisse a presença que as deixava. No entanto, o som das árvores, o estalo do vento entre os galhos, tornava-se mais carregado, como se as sombras ao redor começassem a murmurar algo que eu não conseguia compreender. À noite, o cheiro de flores podres voltava, forte e nauseante, como se tivesse tomado conta de cada canto da casa. Era insuportável. Não importa onde eu estivesse, ele estava lá, penetrante, como se tivesse se infiltrado no ar, no chão, em cada espaço da casa. Dormir se tornava cada vez mais difícil. O medo de que algo estivesse se aproximando me mantinha acordado. Eu sabia que não estava sozinho, e isso era o mais assustador. Algo me seguia, algo que não conseguia ver, mas que sentia cada vez mais perto. Desesperado e sem saber o que fazer, decidi procurar ajuda. Um velho amigo, o Sr. Antônio Ribeiro, morava na propriedade vizinha. Ele sempre foi homem de poucas palavras, mas com experiência de vida o suficiente para conhecer as histórias antigas que rondam a região. Eu sabia que ele poderia ter alguma resposta. Quando cheguei à sua casa, contei-lhe sobre a figura misteriosa que havia aparecido em minha janela. Descrevi cada detalhe com precisão, desde o olhar penetrante até o cheiro insuportável de flores podres. O velho ficou em silêncio por um momento, os olhos fixos em mim, e então, com uma expressão de preocupação, falou baixinho. "Você viu a Matinta?", disse ele como se não fosse surpresa alguma. "Ela é uma alma perdida, que aparece para aqueles que estão destinados a morrer." Ele contou que, segundo a lenda local, a Matinta é uma entidade vingativa, uma mulher que nunca encontrou a paz. Ela é um espírito que persegue suas vítimas, aparecendo para elas em momentos de vulnerabilidade. Quanto mais a pessoa tenta fugir, mais ela a persegue, até que, por fim, a morte se torna inevitável. O medo cresceu dentro de mim. Agora eu sabia quem era aquela figura, a Matinta. A cada palavra do velho, a pressão em meu peito aumentava. Ele não precisou dizer mais nada. Seu olhar dizia tudo. Ninguém, ele me alertou, jamais conseguiu escapar dela. A morte era certa, e minha luta contra o que me perseguia havia começado. Naquela noite, o ar estava denso, carregado com uma sensação de algo iminente. O vento sussurrava entre as árvores, e eu, mais uma vez, não conseguia dormir. O cheiro de flores podres parecia ter se intensificado, preenchendo o ar de maneira insuportável. Foi então que a vi. Ela estava ali, parada na janela, como uma sombra viva, com os olhos fixos em mim. O corpo da Matinta estava envolto por uma névoa escura que parecia engolir a luz da lua, tornando a cena ainda mais surreal. Ela não disse uma palavra, mas não era necessário. A presença dela falava mais que qualquer som. A sensação de morte que invadia o ambiente era clara e palpável.
Eu podia sentir meu coração acelerado, batendo forte no peito, como se quisesse sair de meu corpo. A cada segundo, o pavor tomava conta de mim mais e mais. Sentia-me como se estivesse sendo puxado para ela, para aquela figura que parecia feita da própria escuridão. Eu não sabia o que fazer, mas algo me dizia que era hora de correr. Levantei-me da cama, os pés pesados como se a própria terra quisesse me prender. Corri pela casa sem olhar para trás, até alcançar a porta. Fui para o campo, em direção à casa do meu vizinho, onde talvez pudesse encontrar algum abrigo. Mas ao olhar para trás, vi algo que me fez quase perder a razão. A figura feminina estava ali, a poucos metros de mim, se movendo rapidamente, como se fosse uma extensão das sombras da noite. Eu tentei correr mais rápido, mas ela estava cada vez mais próxima. O medo era como uma lâmina fria que cortava minha carne, e o coração parecia querer estourar. Eu sabia que ela me alcançaria em breve. A morte não estava mais distante. Ela já estava ali, à minha porta. Naquele momento, o desespero tomou conta de mim. A única solução que me restava era fugir. Eu sabia que, se me afastasse o suficiente, talvez conseguisse escapar daquela presença maligna. Arrumei rapidamente minhas coisas e parti, sem olhar para trás. A ideia de deixar a chácara para trás me deu um alívio temporário, mas logo percebi que não estava livre. O caminho até a cidade parecia longo e interminável. A cada passo que dava, a sensação de ser seguido se intensificava. O cheiro de flores podres estava comigo, como uma sombra que não se afastava. Mesmo a quilômetros de distância da chácara, o ar continuava pesado, e o som do campo parecia ficar mais opressor, mais carregado de algo que não podia identificar. Quando finalmente cheguei à cidade, a esperança de escapar da matinta se desfez. A sensação de ser observado não diminuiu. As ruas, normalmente tranquilas, agora pareciam estreitas e sufocantes. Olhava para os rostos das pessoas ao meu redor, mas não conseguia encontrar nenhum refúgio nos olhos delas. Era como se eu estivesse sempre sendo observado, como se a morte estivesse me acompanhando em cada esquina, em cada sombra. Eu tentei racionalizar. Pensei que talvez estivesse ficando louco, mas no fundo, sabia que não havia lugar no mundo onde pudesse me esconder. A matinta, com seu olhar fixo e sua presença insuportável, já estava em mim, em minha pele, em minha alma. Ela me perseguia e talvez eu nunca fosse capaz de escapar. Os dias se arrastaram, cheios de angústia e desesperança. Eu havia tentado de tudo para escapar, mas sabia, no fundo, que não havia mais para onde ir. A matinta estava em mim, e por mais que tentasse me esconder, ela me encontrava a cada passo. O destino estava selado, e a morte já era minha companheira. Naquele dia, enquanto caminhava pelas ruas da cidade, ela apareceu novamente. Não houve aviso, não houve palavras. A figura dela surgiu entre as sombras, seus olhos vermelhos fixos em mim, como se me devorassem lentamente. O cheiro de flores podres se fez presente, mais forte que nunca, e o peso da morte me envolveu. Eu não tinha forças para correr, nem para resistir. Era como se meu corpo tivesse sido tomado por uma onda de frio insuportável. Ela se aproximou de mim sem pressa, com a calma de quem sabe que não há escapatória, e, em um último suspiro, meu corpo gelou. Eu senti cada parte de mim se desligar, como se estivesse sendo tirado de mim, lentamente. Antes que a escuridão tomasse conta, vi a matinta desaparecer no ar mais uma vez,
como se nunca tivesse estado ali, mas ao mesmo tempo como se tivesse sempre estado. Eu sucumbi ao que ela era. O mistério da Matinta, a presença que me seguiu até o fim, ficou para sempre comigo, mesmo na morte. Nenhuma explicação, nenhuma resposta. Apenas o vazio e o cheiro de flores podres, que agora se tornaram parte do meu ser. Era uma noite sem luar, dessas que parecem engolir a terra em um manto denso e impenetrável. A mata que cercava a minha fazenda, em Vila Boa Vista, no interior de Minas Gerais, parecia mais viva do que nunca. Lá, em 1981, o silêncio da noite raramente era interrompido, a não ser pelos sons da natureza e, em ocasiões mais raras, pelo chamado do vento que se arrastava pelas folhas secas. Eu, Severino da Silva, já estava cansado. O trabalho na roça não dava descanso, e o corpo, com os anos e a lida pesada, já estava marcado. Meus cabelos grisalhos e finos balançavam com o vento, e minhas mãos calejadas eram prova de cada dia de esforço. Mas, naquela noite, meu patrão me chamou. O gado estava perdido na mata e precisava ser encontrado. Não havia como recusar, apesar do cansaço que apertava meu peito. Peguei o cajado e parti, sem muitas palavras. O que me esperava naquelas matas, além do gado, eu não sabia. O som do vento soprando entre as árvores me acompanhava enquanto eu atravessava os trilhos já conhecidos. Mas o peso do silêncio parecia maior naquela noite. Algo estava diferente. Algo me fazia sentir como se estivesse sendo observado, como se os olhos da mata me seguissem a cada passo. Foi então que, no meio da escuridão, uma risada rouca e feminina cortou o ar. Um som estranho, como um eco distante, mas que parecia tão próximo quanto o vento. Matinta Pereira, a voz sussurrou no breu. O arrepio percorreu minha espinha e o medo se apossou de mim, mas algo em mim me fez seguir aquela voz. A risada seguia cortando o silêncio da noite, como um fio afiado no vento. Eu andava passo após passo, mais pesado, mais apreensivo. A sensação de estar sendo observado não passava, e a cada curva da mata, o som se aproximava, mais claro, mais próximo. A minha mente tentava racionalizar aquilo tudo. Deveria ser apenas o vento, algum animal distante, ou até mesmo a imaginação de um homem cansado. Mas, em algum lugar no fundo da minha alma, eu sabia que algo não estava certo. As histórias dos mais velhos voltavam à minha mente, como uma sombra perseguindo meu raciocínio. Matinta Pereira, diziam eles, sempre com um tom de medo em suas vozes. Uma mulher-ave, uma bruxa que se disfarçava nas árvores à noite, caçando aqueles que ousassem cruzar o seu caminho. Eles contavam como ela se transformava em uma criatura horrível, com garras afiadas e olhos como brasas, esperando por um momento de fraqueza. Eu sempre ouviria essas histórias, mas nunca dei muita importância a elas. Era só folclore, algo para assustar as crianças. Até agora. Conforme eu avançava pela mata, o peso no meu peito aumentava e os olhos da criatura pareciam me seguir. Não era apenas uma sensação. Eu sentia algo ali, observando, esperando. O som da risada aumentava, mais forte, mais zombeteiro, como se estivesse me provocando, me chamando para o desconhecido. Num momento de distração, eu vi um movimento entre as árvores, algo escuro e veloz, tão rápido que, ao tentar focar, desapareceu. Meu coração bateu forte. Não havia nada ali, nada visível, mas a sensação de que eu não estava sozinho aumentava.
A risada se tornava insuportável e, com isso, me vi diante de um clareiro. A fonte do som estava perto. O medo agora era mais do que real. Quando finalmente cheguei ao clareiro, o coração bateu descompassado e os olhos me traíram. Lá, no galho de uma árvore, uma figura estranha e alta estava pendurada. A escuridão da noite não conseguia esconder sua forma macabra. Seus olhos vermelhos brilhavam com intensidade, como dois faróis invernais cortando a escuridão. Eles estavam fixos em mim e eu senti um calafrio subir pela espinha. A figura sorriu e aquele sorriso não era humano. Era distorcido, cruel, e no mesmo instante uma risada baixa e rouca ecoou no ar. Eu a reconheci. Matinta Pereira. A lenda que sempre me parecia distante e sem sentido, agora estava diante de mim, mais real e aterradora do que eu poderia imaginar. Eu tentei me mover, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a criatura se lançou na minha direção com uma velocidade sobrenatural. Não havia tempo para raciocinar. Suas garras, afiadas como facas, cortaram o ar. O cheiro de algo podre, quase fétido, me atingiu antes de eu perceber que estava prestes a ser tocado. Eu apenas reagi por instinto, recuando rápido para evitar o golpe. O medo tomava conta de mim, mas a sensação de estar diante de algo muito mais poderoso do que eu era ainda mais aterradora. O corpo da criatura era envolto em uma pele escura, quase negra, que refletia a luz das estrelas de maneira estranha, como se fosse feita de sombras. Suas feições estavam distorcidas, com um sorriso cruel que parecia sempre zombar de mim. Cada movimento dela era acompanhado por um som gutural, como se o próprio ar se retorcesse ao seu redor. Eu comecei a correr, sem destino, sentindo os pés pesados e a mente turva de terror. A risada, aquela risada insuportável, ecoava atrás de mim. E enquanto corria, os passos da criatura soavam rápidos e rasantes, como se estivesse mais próxima a cada momento. A sensação de ser caçado me fazia acelerar, mas eu sabia, por alguma razão, que não poderia escapar. Ela estava mais perto e eu, mais perdido do que nunca, sentia que estava à mercê de algo muito maior que eu. Exausto e com os nervos à flor da pele, consegui finalmente alcançar o limite da fazenda. A linha invisível entre a mata e a minha casa parecia, de algum modo, ter barrado a criatura. Ela não se atreveu a cruzar, mas em meu peito, a sensação de alívio foi breve. Eu mal conseguia acreditar no que havia vivido até ali, mas algo me dizia que o pior ainda estava por vir. A criatura não havia desistido, só aguardava, e eu não sabia quanto tempo teria até que ela voltasse. Refugiei-me em minha casa, trancando portas e janelas com uma força que não sabia ter. Meus olhos estavam vidrados, e mesmo sentado na poltrona, sentia o peso da presença de Matinta Pereira ao meu redor. A risada, que antes soava distante, agora ecoava em minha mente, como se a criatura estivesse dentro da casa comigo. Era uma sensação insuportável. Eu sabia que ela me vigiava, que estava aguardando o momento certo. Na manhã seguinte, enquanto a luz fraca do dia mal tocava as árvores, decidi procurar por respostas. Fui até a casa de Zé, um velho amigo de infância, que sempre soubera mais sobre as histórias da região. Ele, com seu olhar cansado, não demorou a falar. A Matinta Pereira, ele começou, não é apenas uma bruxa da mata. Ela é uma criatura antiga, que caça as almas de quem ousa cruzar seu caminho. E o pior, Severino, é que ela pode seguir sua vítima por toda a vida, até finalmente conseguir o que quer: a alma. O medo se instalou ainda mais em meu peito.
A risada dela estava mais forte, mais presente, como se tivesse se infiltrado na minha vida. A verdade era clara agora. Eu não estava livre. Ela não me deixaria em paz. A risada de Matinta Pereira parecia estar em todo lugar. Não era mais apenas um som distante nas noites sombrias. Agora, ela se manifestava em momentos inesperados, ecoando em minha mente e reverberando pelas paredes da minha casa. Cada noite parecia mais pesada do que a anterior. Eu tentava descansar, fechar os olhos, mas sempre sentia que ela estava lá, me vigiando. Cada estalo na madeira, cada sussurro do vento, me fazia saltar da cama, pensando que ela estava prestes a aparecer. Era como se a criatura não precisasse mais de sombras para se esconder. Ela se fazia presente nas frestas da minha mente, e eu não conseguia mais escapar. As paredes da minha casa, que antes me ofereciam segurança, agora pareciam se tornar cada vez mais estreitas. Em uma noite, quando o cansaço me venceu e finalmente consegui adormecer, acordei com a sensação de que algo gelado tocava minha pele. Um arrepio tomou conta de mim, e mesmo com os olhos fechados, eu podia sentir a presença dela, como se estivesse ao meu lado. As sombras no canto da sala se mexiam, desafiando a luz fraca da lamparina, e a risada de Matinta se tornou ainda mais forte, mais próxima, como se ela estivesse dentro da própria casa. Eu não conseguia mais distinguir a realidade do pesadelo. O medo começava a corroer minha alma, e eu me via cada vez mais perdido em uma espiral sem fim. Não conseguia comer, não conseguia dormir, mal conseguia pensar com clareza. A entidade, com sua risada constante, me desestruturava de maneira silenciosa. Eu me sentia como um homem à deriva, perdido em um mar de terror que não parecia ter fim. Em um momento de desespero, tomei a decisão de abandonar a fazenda. Eu precisava ir embora, sair de tudo aquilo. Mas assim que pisei fora da porta, a sensação de estar sendo seguido me tomou. A cada passo, eu sentia os olhos de Matinta Pereira em minha nuca. Ela estava comigo, sempre, em cada sombra, em cada canto, e não importava onde eu fosse. O medo já não me deixava em paz. Não havia mais fuga, e eu sabia que o único jeito de terminar com isso era enfrentando Matinta Pereira de uma vez por todas. A clareira, onde tudo começara, seria o lugar. Aquele ponto de encontro entre o mundo físico e o sobrenatural, onde a presença da criatura era mais forte, mais viva. Armado com uma faca enferrujada, um pedaço de corda e o pouco de coragem que restava, entrei na mata. Cada passo era pesado e a risada dela parecia me seguir, ecoando nas árvores e nas pedras, zombando da minha tentativa de enfrentá-la. Cheguei ao clareiro. A noite estava densa, sem estrelas. O vento cessou e o ar ficou ainda mais frio. O silêncio era absoluto, como se a própria terra soubesse que o confronto estava prestes a começar. A figura apareceu diante de mim, imponente e sombria, com os olhos vermelhos ainda mais intensos do que antes. A risada se fez ouvir, mas agora ela parecia mais uma ameaça do que um simples aviso. A criatura, com seus contornos deformados, suas garras afiadas e sua presença ameaçadora, parecia querer me esmagar com sua força invisível. Eu a vi como uma entidade além da carne e os ossos. Matinta Pereira não era apenas uma criatura física, como eu pensava. Ela era algo mais profundo, mais antigo. Ela se alimentava do medo, da angústia de suas vítimas. E naquele momento, eu era o prato principal.
A sombra da criatura se esticava e se retorcia, como se fosse composta pela própria escuridão. E eu pude sentir que sua força vinha não só de sua aparência monstruosa, mas de tudo o que ela causava na alma das pessoas. Eu sabia que não poderia vencer com uma faca ou qualquer outra arma. A única forma de derrotá-la era confrontando meu próprio medo, enfrentando-a diretamente. Olhei para ela, sem hesitar, e disse em voz alta: "Não tenho mais medo de você." O tempo pareceu parar. A risada cessou. A figura começou a tremer, como se perdesse a força que antes a tornava tão ameaçadora. Ela, que antes parecia se alimentar de cada fibra de medo que eu tinha, agora vacilava. Sua forma distorcida se desfez, como fumaça ao vento, e lentamente ela desapareceu nas sombras. Mas algo em meu peito sabia que aquele não seria o fim. Matinta Pereira sempre estaria à espreita, esperando a próxima oportunidade. O medo, afinal, nunca desaparece completamente. Quando voltei para minha casa, o peso do que vivi ainda estava em mim, mais pesado do que nunca. A paz parecia ter retornado ao mundo ao meu redor, mas dentro de mim, algo havia mudado para sempre. A clareira onde a confrontação aconteceu parecia distante, mas eu sabia que a presença de Matinta Pereira não havia desaparecido completamente. A risada, aquela risada maldita, ainda ecoava nas profundezas da minha mente. Às vezes, ela surgia como um sussurro baixo, outras vezes como um grito distante que me alcançava em meio ao silêncio. Eu sabia, de agora em diante, que o maior inimigo não era mais a criatura em si, mas o medo que ela plantou dentro de mim. Era como se ela tivesse marcado minha alma, e o eco daquela risada fosse o lembrete constante de sua presença. Mesmo sem vê-la, eu sentia seu olhar, como se ela estivesse à espreita, sempre observando, esperando o momento certo para me atingir de novo. Olhei para o horizonte, onde o sol começava a se pôr, tingindo o céu de vermelho e dourado. Tudo parecia calmo, mas dentro de mim havia uma tempestade. Eu havia vencido uma batalha, sim, mas sabia que a guerra nunca terminaria. A Matinta Pereira, em sua essência, sempre estaria em minha vida, alimentada pela minha lembrança, pela minha fraqueza. A risada dela seria uma sombra que nunca se afastaria completamente. Eu aprendi a viver com o medo, a não ceder a ele. Mas o mistério da criatura ainda pairava sobre mim, e talvez no fundo eu soubesse que ela nunca realmente se foi. Eu me chamo Maria do Carmo Lemos e nasci na Fazenda São José, no interior da Zona da Mata, em Minas Gerais, no ano de 1964. Cresci em meio ao verde da roça, longe do burburinho das cidades. Era uma vida simples, mas cheia de tranquilidade. Eu e minha irmã, que era mais nova, passávamos os dias correndo pelos campos, explorando a terra que conhecíamos como a palma das mãos. Nos momentos de folga, quando o calor apertava e a tarde caía devagar, costumávamos brincar na beira do riacho que serpenteava pela propriedade, onde a água clara refletia o céu azul. Naquele dia, em particular, o som da água correndo era o único que se ouvia, quebrando o silêncio. O vento mexia nas folhas das árvores, criando uma sensação de calma que parecia quase eterna. Mas a paz daquele momento seria quebrada por algo que eu jamais esqueceria. Enquanto jogávamos pedras na água, ouvimos de repente um canto. Não um canto qualquer, mas uma melodia suave, como se fosse uma canção de ninar. Era algo estranho que parecia vir do fundo da mata, mas que ao mesmo tempo não parecia ser humano.
Eu e minha irmã paramos imediatamente, o som nos atraindo como um ímã. Fiquei observando sem entender o que estava acontecendo. O canto não parava, e eu podia sentir no ar uma sensação de desconforto crescente. Aquelas notas suaves estavam longe de ser reconfortantes. Elas nos envolviam de uma forma estranha, como se buscassem nos conduzir para algo que não deveríamos ver. O som me fez arrepiar, mas minha irmã parecia hipnotizada, como se estivesse chamando por ela. Eu e minha irmã seguimos o som, cada passo mais cauteloso, como se algo nos observasse, esperando. A melodia parecia se mover com o vento, guiando-nos cada vez mais para dentro da mata. A luz da tarde começava a desaparecer, e o canto suave que antes parecia distante, agora estava bem diante de nós. Eu sabia que algo não estava certo, mas minha irmã, com seu olhar fixo e distante, parecia não perceber a mudança. Ela estava absorta, como se não fosse mais a mesma menina de antes. Quando saímos das árvores e chegamos à clareira, a cena que encontramos foi algo que eu jamais poderia ter imaginado. Sentada sobre uma pedra, em meio ao verde denso, estava uma mulher. Seu cabelo era longo e branco como a neve, caindo em ondas até seus ombros. A mulher cantava baixinho, sua voz doce e envolvente. Cada palavra daquela canção parecia penetrar em minha alma, mas algo nela me deixava inquieta, como se fosse uma tentação mortal. Eu sentia um frio intenso percorrendo minhas veias, algo gelado que me arrepiava até os ossos. A mulher não parecia humana, mas algo muito mais antigo e perigoso. Ela me observava com olhos que brilhavam como estrelas, fixos, como se me conhecesse desde sempre. Minha irmã, sem dizer uma palavra, começava a caminhar lentamente em direção à mulher, seus passos suaves, como se estivesse em transe. Aquela visão me fez entender, naquele exato momento, que algo sobrenatural estava acontecendo. A mulher não estava ali por acaso. Havia uma força invisível, poderosa, atraindo minha irmã, e a cada passo que ela dava, mais eu sentia o perigo se aproximando. Meu coração batia acelerado, mas não conseguia fazer minha irmã voltar. O pânico me tomou por completo quando vi minha irmã se aproximando ainda mais da mulher de cabelos brancos. Ela parecia perdida, seus olhos vazios e sem vida, focados na figura à sua frente. Foi nesse momento que, em um sopro de desespero, uma lembrança passou por minha mente. Clara e vívida, como se minha avó estivesse ao meu lado, sussurrando em meu ouvido. Minha avó sempre falava da Matinta Pereira, uma mulher de aparência gentil, mas cujo canto tinha o poder de atrair aqueles que se perdessem na solidão da mata. A história era sempre a mesma. Matinta Pereira fora uma mulher que, em vida, sofreu uma tragédia. Morreu de forma violenta, mas seu espírito nunca descansou. Retornou como uma entidade vagando pelos campos e florestas, atraindo crianças, viajantes e qualquer um que se deixasse seduzir pelo seu canto doce. Aquelas palavras da minha avó ecoaram em minha mente, e eu sabia, com certeza, que a mulher à minha frente não era humana. Era a própria Matinta Pereira, vinda para levar minha irmã para um destino que ninguém jamais voltaria para contar. Um destino sombrio e terrível, onde a morte era apenas o começo. O frio que tomava conta do meu corpo se transformou em uma sensação de urgência insuportável. Eu tinha que agir rápido, ou minha irmã seria tomada por aquela força que parecia querer engoli-la. Minha garganta estava seca, mas as palavras não saíam. A mulher me observava, seus olhos penetrantes não deixando espaço para dúvidas. Ela sabia que eu sabia quem ela era.
Minha irmã estava a poucos metros da mulher agora. A cada passo que ela dava, meu coração se apertava mais. Eu precisava agir antes que fosse tarde demais. Quando vi minha irmã quase tocando a mulher de cabelos brancos, um pavor profundo tomou conta de mim. O terror que sentia não vinha apenas da visão daquela figura estranha, mas da lembrança das palavras de minha avó, a Matinta Pereira, que seduzia os incautos com seu canto suave, sempre terminava por arrastar suas vítimas para um destino cruel. Sem pensar, agarrei a mão de minha irmã e a puxei com toda a força que pude reunir. Ela estava em transe, sem reação, mas eu não tinha tempo para explicações. O som da mulher cantando parecia diminuir à medida que nos afastávamos, mas uma risada baixa e disfarçada de alegria, começou a se espalhar pelo ar, vindo de algum lugar nas sombras da floresta. Não era uma risada humana, era algo mais, uma presença maligna que se divertia com nossa fuga. Corri o mais rápido que pude, sentindo o peso da minha irmã ao meu lado, sem forças para reagir, sem entender o perigo. O caminho que antes conhecíamos como seguro parecia agora um labirinto de árvores altas e densas, cujas sombras pareciam se estender até onde meus olhos não conseguiam alcançar. O chão estava coberto por folhas secas, e cada passo parecia ecoar em uma distância infinita, como se a própria floresta estivesse nos observando. Minha respiração estava ofegante, e eu sentia que, se não fosse rápido, aquela risada e o canto continuariam nos perseguindo até nos consumir. O frio aumentava, e a sensação de estar sendo observada era palpável. Eu olhava para trás, mas não havia sinal da mulher. Mesmo assim, eu sabia que ela ainda estava lá, em algum lugar esperando. A floresta parecia engolir qualquer esperança de salvação. Quando finalmente chegamos à segurança de casa, um suspiro de alívio escapou dos meus lábios. Aquele medo, a sensação de que algo estava nos perseguindo, deveria ter desaparecido ao atravessarmos a porta. Mas, assim que entramos, uma risada baixa, distante e ao mesmo tempo perto, cortou o silêncio da noite. Era inconfundível. A risada da mulher que encontramos no riacho, agora se espalhando pela escuridão. Eu olhei para minha irmã, ainda em transe, sem entender direito o que estava acontecendo. O som da risada parecia dançar no vento, entrando pela janela entreaberta, se infiltrando na casa. Não era normal. Nada sobre aquilo era normal. A sensação de estar sendo observada crescia a cada segundo. Fiquei em pé no meio da sala, com o coração batendo descompassado. Não havia mais paz, não havia mais silêncio. A presença da mulher estava em toda parte. Eu tentei ignorar. Pensei que fosse um delírio causado pelo medo, mas o som continuava, cada vez mais claro, como se ela estivesse mais perto do que jamais estivera. Eu fechava os olhos e me forçava a acreditar que, finalmente, tínhamos escapado da Matinta Pereira. Mas a risada continuava a ecoar na minha cabeça. Era como se ela estivesse dentro de mim, invadindo meus pensamentos. As noites seguintes se tornaram insuportáveis. A família inteira começou a ouvir o som. Vizinhos vieram até a nossa porta, falando de cantos estranhos e risadas que se espalhavam pelo campo. Aquela mulher, com seus cabelos brancos e olhos penetrantes, nunca parecia estar longe. Eu não sabia mais o que pensar. Será que realmente havíamos escapado? Ou a Matinta Pereira estava apenas começando a nos caçar? As noites seguintes foram marcadas por uma sensação crescente de medo. A risada da mulher, que antes parecia distante, agora se tornava mais clara, mais audível,
como se estivesse cada vez mais próxima. E o canto, aquele canto hipnotizante, ecoava pela mata à medida que a escuridão tomava conta do mundo lá fora. Eu sabia que algo estava errado, mas não podia acreditar que a Matinta Pereira realmente tivesse voltado. Não podia ser. A cada noite, estranhas ocorrências começavam a se suceder dentro da nossa casa. Objetos se moviam sozinhos, com uma leveza que não poderia ser explicada. Vez ou outra, uma janela se abria sem que ninguém a tivesse tocado. A sensação de que estávamos sendo observados se intensificava. Olhava pela janela e a floresta parecia mais densa, mais ameaçadora, como se algo estivesse nos esperando lá fora. A minha família, cada vez mais nervosa, começou a ficar inquieta. Meu pai, que sempre foi homem de pouca fé em lendas, começou a falar em vozes estranhas que ouvia nas madrugadas, enquanto minha mãe, com seu rosto pálido, me olhava com um receio que nunca antes havia demonstrado. Eu não podia deixar que isso fosse mais uma ilusão causada pelo medo. Precisava de respostas. Decidi procurar os mais velhos da comunidade, aqueles que, como minha avó, ainda guardavam as histórias do passado. No entanto, as respostas que obtive eram vagas e carregadas de receio. Falavam da Matinta Pereira com respeito e silêncio, como se, ao mencionar seu nome, pudesse se atrair ainda mais seu olhar mortal. Na última noite, ao sair para a varanda, a vi novamente. Estava à distância entre as árvores, seu cabelo branco como a neve brilhando sob a luz da lua. A presença dela, agora mais forte, me congelou por completo. Ela me observava com olhos penetrantes, como se estivesse esperando. O perigo finalmente se revelou. O medo que sentia não podia mais ser ignorado. A Matinta Pereira não era apenas uma história, uma lenda contada ao pé da cama. Ela estava ali, bem diante de mim, como uma presença viva e ameaçadora, pronta para nos destruir. Eu não podia mais esperar que algo mudasse, que alguém viesse salvar-nos. A única pessoa que poderia fazer isso era eu. Naquela noite, tomei a decisão de confrontar a Matinta Pereira. Armeei-me com o pouco que sabia sobre a lenda, as histórias da minha avó, as palavras que me ecoavam na mente. A Matinta não podia ser enfrentada de maneira comum, de carne e osso. A força dela não era física, mas espiritual, ligada a um poder ancestral que se alimentava do medo e da fraqueza. Com uma vela em uma das mãos e um ramo de ervas sagradas na outra, segui em direção à mata. A floresta estava mais escura do que nunca, e o canto distante da mulher parecia me envolver como uma teia, tentando me atrair para o fundo da escuridão. Mas eu não podia me deixar levar. Lembrei da última lição que minha avó me deu, quando eu era apenas uma criança. A Matinta Pereira não pode ser vencida pela força. Ela se alimenta do medo e sua única fraqueza é o espírito e o conhecimento. Eu comecei a recitar as palavras que minha avó me ensinara, aquelas antigas orações e cânticos, e fui invadida por uma força desconhecida, como se tudo o que havia aprendido na vida estivesse se unindo em um único ponto de coragem. A risada da Matinta Pereira se fez mais alta, mais selvagem, mas o feitiço dela não me tocou. Quando finalmente entrei na clareira, havia distância, os olhos fixos em mim, mas agora mais fracos. Com um grito final, uma última palavra de força, a presença dela começou a desaparecer, como uma sombra ao amanhecer. A tensão se dissipou, e eu sabia, naquele momento, que havia vencido. A lenda não tinha mais poder sobre nós. A Matinta Pereira havia sido repelida,
Mas o que eu sentia, no fundo, era que a verdadeira força nunca esteve em derrotar a entidade, mas em entender o seu lugar no ciclo das coisas. E talvez o que nos salvou não tenha sido apenas o saber, mas a coragem de acreditar que, apesar de tudo, a vida segue.